Ela não estava armada, nem sequer reagiu. Vestia uma camiseta simples, calça jeans clara e um tênis confortável. Roupa comum para uma mulher negra voltando do supermercado. O que ela não esperava era que, antes de alcançar a porta de casa, seria encurralada por uma viatura, cercada por gritos e pela ponta fria de uma arma apontada ao seu rosto. "Deita no chão! Agora!" O comando veio seco, de uma policial branca com os olhos arregalados de adrenalina que já desembarcava com o cacetete em punho. A mulher não entendeu. Ela tentou falar, tentou mostrar a sacola ainda nas mãos, mas não houve tempo. Um golpe certeiro no ombro a derrubou no chão de asfalto quente. Vizinhos começaram a sair de casa, celulares em punho. Uns gritavam para a policial parar, outros filmavam em silêncio. A mulher no chão gemia, mas se mantinha calma. Não chorava, não implorava, esperava, como se soubesse que a verdade estava prestes a explodir. E explodiu. Quando outra viatura chegou e um agente do departamento apareceu perguntando nomes e explicações, a mulher, ainda com o rosto colado ao chão, apenas disse: "Minha identificação está no bolso esquerdo da calça." Foi o suficiente. O agente pegou o documento e congelou. O crachá brilhava sob o sol de fim de tarde. Chefe de investigação interna da Corregedoria Federal. A policial branca, ainda com o cacetete na mão, olhou o crachá, depois o rosto da mulher no chão. Seus olhos arregalaram pela segunda vez. Mas agora era por pânico, porque ela sabia exatamente o que tinha acabado de fazer. E para quem? O silêncio que tomou conta da rua era pesado. As vozes dos vizinhos, antes indignadas, se calaram de súbito quando o agente federal pronunciou em alto e claro: "Ela é chefe da corregedoria." A policial Katia Brenner recuou um passo. O cacetete ainda estava em sua mão direita, agora trêmula. Seu olhar ia do crachá reluzente até a mulher caída no chão. Era como se a realidade tivesse finalmente vencido o peso da arrogância. Ela tentou dizer algo, qualquer coisa, mas a garganta parecia trancada. A mulher no chão se levantou devagar, sem precisar de ajuda. Seus braços e ombro doíam, a dor quente de um impacto injusto, mas ela mantinha a coluna ereta. O rosto, ainda sujo de poeira e sangue no canto da boca, não apagava sua presença. Quando ela se pôs completamente de pé, os vizinhos entenderam que não estavam diante de uma vítima comum. Seu nome era Marta Oliveira, servidora pública há mais de 20 anos. Negra nordestina, filha de empregada doméstica e pedreiro, tinha crescido ouvindo que precisava ser 2 vezes melhor para ser considerada metade. E tinha sido. Cursou direito em universidade pública, passou em concursos com vagas mínimas, enfrentou racismo institucional desde os primeiros dias, mas chegou. Chegou ao topo. Katia olhava para ela como se estivesse diante de um pesadelo que se materializava. Não era o medo de ter machucado alguém. Era o medo de quem sabe que será cobrada. De quem sente a autoridade escorrer pelos dedos como areia grossa. Meu nome completo está aí, junto do número da minha matrícula federal. Agora você me diga o seu. A voz de Marta era firme, sem elevar o tom, mas tinha o peso de quem não precisa gritar para ser ouvida. Katia hesitou. O agente que segurava o crachá a olhou com desprezo contido. Oficial Katia Brenner, matrícula 3218, 3º Batalhão. Ótimo, respondeu Marta, limpando o sangue com o dorso da mão. Você está detida, por abuso de autoridade, lesão corporal e constrangimento ilegal. Você não pode... Katia começou, tentando recuperar alguma noção de controle. Posso sim, e vou. Marta tirou o celular do bolso e começou a registrar o entorno. Gravou os rostos das testemunhas, o agente que segurava seu crachá, o sangue escorrendo do próprio rosto. Registrou também o silêncio constrangido da colega de Katia, que havia permanecido do outro lado da viatura o tempo inteiro, sem mover um músculo. Minutos depois, mais viaturas chegaram. Um superior do comando local desceu do carro tentando entender o que estava acontecendo. Quando viu Marta, paralisou. Ela já havia visitado aquele batalhão meses antes,
em uma auditoria que resultou em advertências formais contra 2 oficiais por conduta racista. Ela não era um nome desconhecido, era um nome temido. O comandante tentou usar a linguagem do apaziguamento. Chefe Marta, vamos conversar. Tenho certeza que foi um mal-entendido. A oficial Brenner deve ter confundido você com uma suspeita. E decidiu resolver com cacetete? Interrompeu Marta. Sem abordagem, sem identificação, sem ordem de parada. Você está me dizendo que essa é a rotina padrão da PM de São Gonçalo? O comandante engoliu seco. As câmeras dos vizinhos continuavam gravando. A essa altura, o vídeo já estava nas redes. A mulher negra sendo espancada no chão. O crachá federal sendo levantado. O pânico estampado na cara da policial. Marta olhou para a multidão. Viu rostos negros como o seu. Viu crianças pequenas segurando as mãos das mães, tentando entender por que a tia da polícia tinha machucado a outra mulher. Quantas outras Brenners existem aqui dentro? Perguntou Marta, mas não ao comandante. Quantas mais vão decidir que nossos corpos são ameaça, que nossa pele é suspeita, que nossa existência é justificativa para a pancada? O silêncio respondeu. Katia Brenner agora estava sentada no banco traseiro de uma viatura, algemada. Não falava nada. Os olhos fixos no próprio joelho. O celular dela havia sido apreendido. Marta garantiu que todas as mensagens, buscas e histórico de localização fossem analisados. Ela queria saber se aquilo era padrão, se outras abordagens parecidas tinham terminado pior, com alguém sem crachá, sem vídeo, sem defesa. A caminho do hospital, Marta não chorou. Mas seu maxilar seguia travado. A dor física era suportável. A dor da humilhação, não. Porque ela sabia. Se não fosse quem era, talvez estivesse agora em um boletim de ocorrência como suspeita em fuga que reagiu à abordagem. Talvez a versão oficial dissesse que ela avançou contra a policial, que precisou ser contida com força proporcional. Ao chegar no hospital, foi recebida como paciente de prioridade. Lesão no ombro, escoriações no rosto e na costela, pressão arterial alta. O médico recomendou descanso de 5 dias. Ela recusou. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, já estava sentada na sede da Controladoria Geral da União com as provas em mãos. Imagens, laudo médico, áudio da gravação, número de matrícula da agressora. Nós vamos abrir uma sindicância interna. O caso é gravíssimo, disse o procurador federal à sua frente. Marta manteve o olhar firme. Não quero sindicância. Quero processo disciplinar completo. E quero que o caso seja público. O procurador hesitou. Isso pode gerar repercussão? Ótimo. Que gere. Quero que cada mulher negra desse país veja que alguém está se levantando. Que veja que não é loucura quando sente medo de polícia mesmo sem ter feito nada. Que saiba que pode se proteger. Que tem gente olhando. Àquela altura, o vídeo já havia ultrapassado 1 milhão de visualizações. A imprensa começava a se mover. Jornais sensacionalistas tentavam identificar Marta, mas ela ainda não tinha aparecido oficialmente. Na rede interna do governo, porém, o nome dela já corria em mensagens de WhatsApp e e-mails entre colegas de corporação. Foi a Marta da Corregedoria, aquela que peitou o major do DF, aquela que abriu investigação contra o juiz de Caruaru. Dentro da corporação, muitos a respeitavam. Outros temiam. Agora, todos prestavam atenção. No fim da tarde, Marta recebeu um convite para uma audiência pública em Brasília. Tema: racismo institucional em forças de segurança. Aceitou imediatamente. Mas antes, voltou à cena. Rua Pacata. Fim de tarde. As mesmas crianças agora brincavam de bola com um ar mais leve. Quando ela saiu do carro, a vizinha da casa da esquina se aproximou com um abraço tímido. Desculpa não ter feito mais. A gente tem medo. Marta apertou a mão dela. Eu entendo. Mas agora eles sabem que a gente também tem poder. E naquele fim de dia, diante da mesma calçada onde foi jogada ao chão, Marta jurou para si mesma. Aquela história não terminaria ali. 2 dias depois, Marta atravessava os corredores de um prédio espelhado em Brasília.
O calor era sufocante, mas lá dentro o ar-condicionado escondia o peso do clima do lado de fora. Seu rosto ainda tinha marcas visíveis, uma mancha arroxeada na lateral da mandíbula, e os movimentos do braço esquerdo eram mais contidos. Mesmo assim, recusou qualquer assessoria de imprensa, maquiagem ou ajuda para se portar diante das câmeras. Queria que o Brasil visse o que aconteceu com ela. Queria que vissem com os próprios olhos. A audiência pública começou pontualmente às 10 horas. Ao entrar no auditório, Marta percebeu que havia mais jornalistas do que parlamentares. Câmeras estavam posicionadas em todos os ângulos, celulares tremiam nas mãos de assessores e ativistas. Em uma das cadeiras reservadas, um jovem com uma camiseta preta onde se lia "Não foi excesso, foi escolha", a cumprimentou com o punho cerrado. Marta apenas acenou com a cabeça. Do outro lado da sala, políticos cochichavam entre si. Alguns já sabiam quem ela era. Outros estavam ali apenas por causa da comoção pública, mas ninguém ousou interrompê-la quando o microfone foi passado em sua direção. Senhores e senhoras, bom dia! Meu nome é Marta Oliveira, matrícula federal 146378, chefe da Corregedoria de Conduta da Força Nacional. Estou aqui hoje para relatar não apenas uma agressão, mas o retrato de uma cultura, uma estrutura, um sistema. A voz dela soava calma, pausada, mas cada palavra carregava a precisão de quem aprendeu a nunca desperdiçar um argumento. Na última semana, eu fui atacada por uma policial militar em serviço, sem nenhuma abordagem prévia, sem identificação, sem justificativa. Fui jogada ao chão, ferida, algemada. Só deixei de ser considerada suspeita quando meu crachá caiu da minha bolsa. Um burburinho percorreu a sala. Marta não reagiu. Apenas esperou que o silêncio retornasse. Essa policial não me agrediu porque sou criminosa. Me agrediu porque sou negra, porque para ela eu era o perfil, porque na lógica dela, meu corpo, minha roupa, minha pele justificavam a violência antes mesmo que eu dissesse meu nome. Alguns parlamentares começaram a anotar. Outros olhavam fixamente para Marta, como se estivessem ouvindo algo que já sabiam, mas nunca haviam sido obrigados a encarar de frente. E se eu não tivesse aquele crachá? E se, em vez de um celular no bolso, alguém tivesse em mãos uma arma? E se o golpe tivesse sido na cabeça? Quantas notícias nós lemos por mês que terminam com a frase "houve confronto" ou "reagiu à abordagem"? Quantos nomes vocês lembram? Quantos foram enterrados sem que ninguém perguntasse se realmente reagiram? Um deputado tentou interromper com uma pergunta protocolar. Marta levantou a mão com firmeza. Com licença, eu ainda não terminei. O silêncio voltou. Meu caso não é isolado. É só um que ganhou visibilidade porque o sistema que me protege é o mesmo que ignora milhões. Mas eu não posso, não vou aceitar que minha segurança dependa do título que carrego, porque isso seria aceitar que os sem título não têm o mesmo direito de existir em paz. Na plateia, uma jovem mulher negra enxugava discretamente as lágrimas. Um dos técnicos de som abaixou os olhos, visivelmente emocionado. Marta então finalizou. Eu não estou aqui para vingança. Estou aqui porque se nós não expusermos essas estruturas, elas continuarão nos matando, física e simbolicamente. E não estou falando só de balas, mas de olhares, abordagens, fichamentos, humilhações, silenciamentos. Ela sentou. A plateia não aplaudiu de imediato. Era como se todos estivessem tentando processar a força do que tinham acabado de ouvir. 2 dias depois, Marta recebeu um e-mail do gabinete do ministro da Justiça. Uma reunião de emergência havia sido marcada. A repercussão do caso tinha atingido níveis que ninguém esperava. Perfis de redes sociais exigiam punição imediata. A Corregedoria da PM foi pressionada por organizações nacionais e internacionais. Em um dos vídeos que viralizou, uma mãe negra dizia: "Se até uma chefe federal apanha na rua, imagina a gente. Imagina meu filho, que vai para o mercado e volta olhando por cima do ombro." Na reunião com o ministro,
Marta foi recebida com mais formalidade do que empatia. O ministro a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. O que aconteceu é grave, muito grave. Mas precisamos pensar no impacto institucional. Impacto institucional é saber que qualquer PM pode agredir um agente federal e depois dizer que confundiu com suspeito. Isso sim deveria assustar o senhor. O ministro pigarreou, desconfortável. Marta não recuava. Nunca recuava. Já temos pedidos de suspensão da policial. A corregedoria está avaliando. Suspensão não é suficiente. Ela precisa ser exonerada. E o caso precisa ser julgado criminalmente, não só administrativamente. Você sabe que esse tipo de punição não é simples. E é justamente por não ser simples que precisa começar agora. Marta saiu da reunião sabendo que havia criado tensão. Mas era exatamente isso que ela queria. Não buscava aplauso. Buscava ruptura. Naquela mesma semana, Katia Brenner foi afastada. O processo disciplinar se tornou público. E a Defensoria Pública solicitou acesso aos casos anteriores em que ela esteve envolvida. Em menos de 48 horas, surgiram 3 denúncias arquivadas. 2 jovens negros. Uma mulher trans. Todos alegavam agressão durante abordagens. Nenhum dos casos tinha avançado. Agora, com o país inteiro de olho, nada poderia ser engavetado. Marta, por sua vez, seguia recebendo mensagens. Umas de apoio, outras de ódio. Você está manchando a imagem da polícia, dizia uma. Vai se promover às custas da corporação, dizia outra. Mas as que mais a marcavam eram simples, como uma que veio de um adolescente de 17 anos. Minha mãe disse para eu ver seu vídeo. Eu vi e chorei, porque eu pensei que fosse normal sentir medo da polícia. Obrigado por dizer que não é. À noite, em casa, Marta relia essas mensagens em silêncio. Sentia uma mistura de orgulho e exaustão. Estava exposta, vulnerável, mas estava viva e estava em movimento. Uma semana após a audiência, foi convidada para um programa de televisão ao vivo. Recusou. Preferia continuar nos bastidores, nos autos, nos relatórios, mas aceitou um convite inesperado. Participar de um seminário em uma escola pública na periferia de Duque de Caxias. Naquele auditório simples, diante de jovens de 14 a 18 anos, Marta falou por 40 minutos. Falou da infância, da universidade, da primeira vez que foi chamada de funcionária de limpeza, dentro do próprio prédio onde trabalhava. Falou da noite em que foi espancada e do que veio depois. Quando terminou, uma menina se levantou, cabelos trançados, olhos firmes. Doutora Marta, o que a senhora diria para quem acha que a gente não tem chance? Que a gente nunca vai ser nada por causa da cor da pele? Marta sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Diria que estão errados. E que é por isso que eles tentam nos parar antes que a gente chegue. A sala explodiu em aplausos. Não era só admiração. Era reconhecimento. Cada jovem ali via nela um espelho. E Marta entendia que, mais do que justiça, aquela luta agora era também por representatividade. E ela não ia parar. O telefone tocou às 7h45 da manhã de uma terça. Marta estava na cozinha, preparando café preto e revisando pela milésima vez o dossiê que organizava sobre casos semelhantes ao seu. Era o número da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Atendeu com voz direta, ainda sem saber se seria mais uma ameaça velada ou um pedido de ajuda. Chefe Marta Oliveira, aqui é Larissa, da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Gostaríamos de convidá-la para integrar o Comitê de Acompanhamento de Condutas Policiais nos Estados. O seu nome foi sugerido por unanimidade. Marta não respondeu de imediato. O peso daquele convite não era apenas simbólico. Era uma chance real de interferir nas estruturas. Depois de confirmar, desligou o telefone e respirou fundo. Era mais uma porta que se abria, mas também um passo mais fundo num terreno onde ela sabia que cada palavra sua teria um custo. Na mesma semana chegou em sua mesa uma denúncia anônima. Um envelope pardo, deixado discretamente por um servidor no fim do expediente. Dentro, cópias de relatórios internos da PM do Estado,
com trechos riscados e páginas ocultadas. Ao lado, um bilhete escrito à mão. Isso aqui foi enterrado. 3 casos parecidos com o seu. 2 terminaram com o suspeito morto. Nenhum com investigação. Marta passou a noite lendo tudo. Os nomes não eram familiares, mas as histórias eram quase idênticas. Abordagens violentas, ausência de justificativa e a mesma frase nos boletins. Conduta alterada do suspeito motivou a contenção. Eram vidas apagadas sob o rótulo de alterado. Ela organizou os documentos, validou cada protocolo descrito, cruzou datas e localizações. No dia seguinte, levou tudo ao Ministério Público, e dessa vez não apenas como vítima, mas como especialista. Na sala do promotor, colocou os arquivos sobre a mesa. O homem, de terno alinhado e expressão contida, começou a folhear. Esses casos não foram registrados como letalidade policial? Não. Foram registrados como resistência seguida de morte, sem exame pericial externo imediato, sem testemunhas chamadas. O promotor franziu a testa. E por que isso nunca foi investigado a fundo? Marta olhou para ele como quem já sabia a resposta, mas queria ouvir a honestidade. Porque os mortos não tinham sobrenome influente, não tinham cargos, nem câmeras por perto, e porque eram negros. O silêncio durou alguns segundos. Depois, o promotor acenou com a cabeça, confirmando o que Marta já esperava. Vamos abrir uma força-tarefa para revisar esses dossiês. Na saída do prédio, o sol batia forte, mas o que pesava nos ombros de Marta não era o calor. Era o volume de histórias que ela sabia que ainda não tinham emergido. Por cada documento que conseguia, havia dezenas de outros esquecidos em gavetas ou simplesmente nunca registrados. Na semana seguinte, Marta foi ao Rio Grande do Sul participar de um seminário com outras autoridades sobre práticas de controle de abuso institucional. Um dos palestrantes, um juiz aposentado, questionou em sua fala: será que não estamos promovendo uma caça às bruxas contra a polícia, que só tenta fazer seu trabalho sob pressão constante? Marta pediu a palavra. Não, Excelência. O que estamos fazendo é colocar luz onde há sombra demais. Se o trabalho da polícia é feito com base no medo e no preconceito, então não é trabalho, é opressão. E não podemos normalizar opressão porque ela veste farda. O auditório, composto majoritariamente por juristas e autoridades, ficou dividido. Alguns cruzaram os braços. Outros balançaram a cabeça afirmativamente. Mas ninguém contestou. De volta ao Rio, Marta soube que Kátia Brenner havia contratado um advogado renomado. A estratégia era alegar estresse psicológico e reação condicionada pelo treinamento militar em zonas de risco. Alegaram que a reação da policial foi infeliz, mas compreensível diante do cenário caótico da segurança pública. Foi convocada para uma audiência de conciliação. Recusou. Não vou suavizar uma agressão para preservar a imagem de uma instituição que falha repetidamente em proteger pessoas como eu. Mesmo assim, compareceu à sessão obrigatória. Sala fria, advogados de um lado, representantes do Estado do outro. Kátia estava lá, mais magra, visivelmente desgastada. Evitava olhar Marta nos olhos. Quando a mediadora sugeriu um acordo de retratação pública com indenização por danos morais, Marta respondeu sem hesitar. Retratação não muda a estrutura. Retratação não impede o próximo ataque. Eu quero responsabilidade e precedentes. O caso então seguiu para julgamento. Marta sabia que poderia demorar, mas também sabia que, independente da sentença, a sociedade já estava olhando de forma diferente. Naquela mesma noite, participou de uma roda de conversa em uma ONG do Complexo do Alemão. Estavam presentes mães de vítimas da violência policial, jovens da comunidade e lideranças locais. Quando pegou o microfone, não usou termos jurídicos. Não falou como autoridade, falou como alguém que também foi marcada. Eu sei o que é ser abordada sem explicação. Sei o que é sentir o coração acelerar sem saber se vai sair viva. A diferença é que, quando me bateram, eu tinha como provar quem eu era. Mas e vocês? Alguém do fundo respondeu. Nós só temos a nossa palavra. Marta segurou a emoção na garganta.
Pois vamos fazer dessa palavra uma arma. Vamos registrar, documentar, espalhar. Vamos mostrar que ninguém vai nos calar mais. Os aplausos vieram com força. Não eram por idolatria. Eram por identificação. Enquanto isso, o caso de Marta começou a impactar outras instâncias. Delegacias passaram a implementar câmeras corporais. Protocolos de abordagem foram revistos em alguns estados. E a formação policial começou a incluir, ainda que timidamente, aulas sobre racismo estrutural e abordagem respeitosa. Não era milagre, não era revolução, mas era movimento. Num domingo qualquer, enquanto caminhava sozinha num parque próximo de casa, Marta foi abordada por um senhor idoso, de barba branca e chapéu de palha. Doutora Marta, posso lhe dizer uma coisa? Claro. Eu sou aposentado da Polícia Civil. Vi muita coisa ruim, mas nunca pensei que veria uma mulher como a senhora peitar tudo isso de frente. Obrigado. Ela sorriu. E aquele obrigado anônimo valeu mais do que 1000 discursos. Mais tarde, recebeu uma mensagem no celular. Processo de Kátia Brenner, agendado para julgamento final. Audiência em 22 de novembro. Recomendação da promotoria. Exoneração e perda de função pública. Marta respirou fundo. Não havia alegria, nem celebração. Apenas a sensação de que justiça começava a ser aos poucos desenhada. Mas ela sabia. O trabalho não acabava ali, porque toda mulher negra no Brasil acorda sabendo que pode ser confundida, julgada, agredida, mesmo que siga todas as regras. Marta havia vencido uma batalha, mas a guerra era muito maior. E ela não ia recuar. A manhã do julgamento chegou envolta por uma neblina espessa. Marta acordou antes do despertador. Não dormira direito. Reviveu durante toda a noite os segundos em que esteve no chão, com o rosto pressionado contra o asfalto quente, as mãos presas nas costas, o olhar de Kátia Brenner pairando sobre ela como se fosse coisa. Não pessoa. Coisa. Não usou maquiagem, não cobriu as marcas. Vestiu um terno cinza escuro, discreto, com uma blusa azul marinho por baixo. Cabelo preso, postura firme. Quando chegou ao tribunal, o prédio já estava cercado por jornalistas, apoiadores, curiosos e manifestantes. Muitos seguravam cartazes. Não foi engano, foi racismo. Se ela não tivesse crachá, estaria morta. Justiça por Marta, por nós todas. Lá dentro, a sala estava lotada. A juíza era uma mulher de meia idade, expressão cansada, mas firme. Kátia Brenner estava presente, sentada entre os advogados de defesa, com os olhos baixos, mexendo os dedos nervosamente. Ela não levantou a cabeça nem quando Marta entrou. A promotoria foi direta. Uso indevido da força, abuso de autoridade, lesão corporal dolosa e conduta discriminatória. Apresentaram vídeos, laudos, testemunhos, tudo documentado. A defesa, por sua vez, insistiu na falha de percepção, no estresse acumulado, no ambiente de tensão urbana como atenuantes. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento real da violência. Quando chegou a vez de Marta depor, a sala silenciou. Ela se levantou devagar, andou até o centro e olhou para a juíza. Não para a acusada, não para o público. Apenas para quem ali tinha o poder de selar um precedente. No dia 17 de agosto, eu fui abordada violentamente por uma policial que não se identificou, não me pediu documentos, não explicou o motivo da abordagem. Fui derrubada no chão, agredida com um cacetete, algemada e humilhada diante de dezenas de testemunhas. Só deixei de ser tratada como suspeita quando meu crachá caiu da bolsa e revelou que eu era chefe da Corregedoria Federal. Até aquele momento, eu era apenas mais uma mulher negra na rua. Para ela, isso bastava. Fez uma pausa, respirou fundo. Mas eu não estou aqui apenas por mim. Estou aqui pelas que não tinham crachá, pelas que não estavam sendo filmadas, pelas que não puderam se levantar. E eu exijo, como cidadã e servidora, que isso tenha consequências. Voltando ao seu lugar, ouviu um murmúrio baixo se espalhar pela sala. Não era emoção, era reconhecimento.
A juíza pediu recesso para a análise final. Durante os 40 minutos seguintes, Marta ficou em silêncio, na sala reservada ao lado. Não respondeu mensagens, não conversou com ninguém. Apenas olhava pela janela para o pátio do tribunal onde algumas crianças brincavam, alheias ao que se decidia ali dentro. Pensou em quantas delas já aprendiam, desde pequenas, a temer quem deveria protegê-las. Quando voltou à sala de audiência, o clima era denso. A juíza iniciou a leitura da sentença com voz firme, sem rodeios. A conduta da ré Katia Brenner configura uso excessivo e injustificado da força, violando os protocolos de abordagem e os princípios constitucionais de dignidade, igualdade e presunção de inocência. A alegação de engano não se sustenta diante das evidências. Em razão disso, esta Corte decide por unanimidade pela condenação da ré à perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e prestação de serviços comunitários por agressão motivada por discriminação racial. Um silêncio se seguiu. Denso. Espesso. Depois um suspiro coletivo. Um choro contido. E, por fim, aplausos. Não da sala toda, mas dos rostos que importavam. Dos jovens, das mães, dos invisibilizados que finalmente viam ali um gesto concreto de justiça. Katia não chorou, não protestou. Permaneceu sentada, cabeça baixa, como se soubesse, no fundo, que aquela decisão era apenas a resposta inevitável de algo que ela mesma construiu. Ao sair do tribunal, Marta foi cercada por repórteres. Perguntaram se ela se sentia vingada. Ela respondeu com voz calma: vingança não devolve dignidade, justiça sim. Perguntaram o que ela diria à acusada se pudesse falar algo. Marta olhou para a câmera e disse: que ela pense todos os dias se faria o mesmo se soubesse quem eu era. E depois pense porque fez mesmo sem saber. Voltou para casa mais tarde naquela noite. Deixou o celular em modo avião. Fechou as cortinas. Sentou-se no sofá com uma xícara de chá de camomila e colocou a cabeça para trás. Pela primeira vez em semanas, chorou. Mas não de dor. Chorou pelo alívio de ter mantido a própria voz de pé. Pelo peso de não ter recuado. Chorou pelas vezes em que teve medo, pelas vezes em que quase desistiu. Na semana seguinte, recebeu o convite para assumir um novo cargo: Coordenadora Nacional de Políticas de Enfrentamento ao Racismo Institucional. Era o tipo de convite que meses antes pareceria inalcançável. Agora era consequência. Aceitou, com a condição de que parte da verba do programa fosse destinada à formação de policiais em periferias, com instrutores pretos e pretas de suas próprias comunidades. Eles precisam aprender a enxergar humanidade onde foram treinados a ver ameaça. No primeiro encontro com a nova equipe, Marta escreveu no quadro branco da sala uma frase curta, simples, mas que atravessava tudo o que ela havia vivido. Não basta sobreviver. É preciso transformar. E quando perguntaram se ela achava que a luta tinha terminado, ela respondeu: a luta só muda de trincheira. Agora ela começa do lado de dentro. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal. Porque mais vozes como a de Marta precisam ser ouvidas. E porque só juntos conseguimos construir justiça onde antes havia apenas silêncio.